Aproveitar que chegou uma pergunta aqui, um tema bem atual, que é a ocupação das escolas. A Helena Salvador, é isso? Helena Salvador? Tá certo? Ela pergunta se a cobertura das ocupações das escolas influenciou para o aumento dessa ocupação, o aumento do número de escolas ocupadas. Essa é uma pergunta muito boa. Aliás, eu queria fazer um registro, um aspecto que eu vejo que falta muito cobertura na área de educação no Brasil, e comparado com outros países, isso é um déficit muito grande na nossa cobertura, é a falta de cobertura sobre cotidiano escolar e sobre relações dentro das escolas. Não dá para discutir política de educação sem falar do espaço onde a política de educação acontece. Eu queria deixar o registro aqui do trabalho que a Maria Heder, que hoje está na campanha, fazia no Jornal da Tarde, que era basicamente relacionado às escolas, o trabalho que a Cíntia Rodrigues tem feito, de trabalhar nas escolas e acaba, de certa maneira, influenciando também a cobertura do jornalismo. Agora, o caso das ocupações ele é um caso bastante interessante. Primeiro, é o amadurecimento das jornadas de junho, até porque os garotos não estavam nas jornadas de junho, mas eles se alimentam daquela ideia de uma organização horizontal. Por ser horizontal, abre bastante espaço para a participação das mulheres no processo de tomada de decisão. A gente agora realizou um encontro com estudantes em ocupação de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo e Goiás. E fica evidente que a participação, a liderança feminina, tem uma matéria excelente do Gilberto Amêndola no alias do Estadão, sobre a liderança feminina na ocupação das escolas. Isso, em termos políticos, é muito representativo. Mas é impressionante como as ocupações de escolas elas utilizam a imprensa muito mais para divulgar o movimento que eles estabeleceram, e eles têm uma relação, embora sejam muito jovens, muito madura com os repórteres. Então, eles deixam clara a mensagem deles, deixam claro que eles não são representantes e líderes do movimento, existe uma horizontalidade, são extremamente capazes de determinar a pauta. Então, São Paulo, Centro Paula Souza, sou ex-aluno do Centro Paula Souza, tive contato mas algum contato com alguns estudantes. Era a questão da merenda, a falta de merenda do Centro Paula Souza, que era um problema da minha geração em 94. Né? Então, eles têm clareza de como comunicar contra a reorganização, mas a imprensa é como se fosse, eles utilizam como nós utilizamos, ela não é um espaço de divulgação só, de matérias e de posições. É necessariamente um espaço de disputa. Eles disputam com o governo estadual como que saem as matérias e quais são as posições das matérias. Né? Então, as ocupações elas não foram estimuladas pela imprensa, ou a cobertura acabou estimulando mais ocupações, mas certamente foi um espaço em que pelo qual os estudantes se utilizaram para fazer com que a mensagem deles chegasse de uma maneira mais generalizada na sociedade. Em termos de ciência política, foi o único movimento, até o momento, que conseguiu derrubar em poucos dias a aprovação dos gestores públicos, especialmente no caso aqui de São Paulo. Foi a única questão que derrubou a aprovação do governador Geraldo Alckmin. Eu não estou aqui discutindo se isso está certo, se está errado, não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo partidário e ideológico, mas o fato é que é um movimento potente, por ter conseguido alcançar essa repercussão. Antônio, quer comentar? Eu queria também, eu concordo com o Daniel no sentido de que esse movimento ele reflete um pouco o que foi junho, no sentido até mesmo da surpresa. As secretarias de educação não estavam preparadas para esse movimento. Essa horizontalidade, assim como o de junho, do movimento de junho, também pega tudo de surpresa e cria um elemento novo para o jornalista, que você não vai ouvir o presidente da UNE e ele vai dar a posição sobre aquele assunto. É difícil, assim, a cobertura das ocupações é difícil para o jornalista, e é difícil também, aí no sentido assim, quando você não consegue, essa estrutura horizontal traz alguns desafios para a cobertura. Por exemplo, de um lado você vai ouvir, se você ficar na redação e apenas ouvir a opinião de um jovem de ocupação ou do governo, você corre o risco de, do lado do governo, ver esses movimentos apenas como movimentos partidarizados, feitos para desestabilizar o governante de ocasião. Isso aí é a partido político que está por trás. E, por outro lado, também eu acho que tem um risco do encantamento,
porque o movimento é bonito, é um movimento de protagonismo do jovem. E aí tem um momento também que é o mais difícil, aí nós jornalistas que já cobrimos de educação, que já cobrimos tantas greves, o mais difícil nesse momento é você chegar àquela maioria silenciosa. O que pensam aqueles alunos que estão perdendo aula por causa das ocupações? Talvez eles sejam a favor das ocupações, talvez eles sejam contra, e aí está um conflito de direitos que para você cobrir de maneira plural, isso exige e você ir atrás de pessoas não organizadas. Isso é um desafio, eu sinceramente não sei qual é a resposta para isso. A gente fala só dos líderes, né? E exatamente. São os porta-vozes. Antigamente era fácil, você falava com os líderes e você sabia mais ou menos a posição de cada um. Agora, você tem que, assim, para sair, fugir desses estereótipos, do encantamento ou da demonização, você exige tempo, exige conhecimento, exige o esforço de buscar a voz de diferentes grupos, de juventudes, no plural, né? Assim, mas acho que, sem dúvida, a cobertura fez com que o movimento da juventude mudasse a política pública. Pela minha trajetória profissional, eu já lidei com imprensa estando no município de São Paulo e confesso que agora a posição é bem mais confortável do que antigamente, mas eu acho que uma grande responsabilidade, né, além de tentar ouvir essa pluralidade de vozes e tentar refletir o quão ampla ou limitada essa visão que está se apresentando no veículo, é a responsabilidade de influenciar a política pública, né, os gabinetes, né, de todas as esferas, eles respondem muito diretamente à cobertura, né? A cobertura, e às vezes um assunto pontual, não, sobre merenda faz com que a pauta de prioridades vire totalmente do avesso dentro de um gabinete, né? Então, eu acho que esse avanço de se lidar com os fatos, né, apenas começar a matéria a partir do factual, mas conseguir entender a política pública como um todo e como um determinado julgamento, partindo de um leque grande ou limitado de fontes, vai repercutir na política pública.